Salmo 119, versículo 96, caso você queira acompanhar. Toda perfeição tem limites, mas não há limite para o teu mandamento. Então, por mais que eu e você queiramos ser perfeitos, é algo impossível de se alcançar a perfeição. E como nós gostaríamos de ser perfeitos, e às vezes a gente busca essa perfeição, a gente quer ser perfeito. O ruim da pessoa querer ser perfeita, não é ela querer ser perfeita só. É porque a pessoa que ela quer ser perfeita, primeiro, ela se torna alguém que é controladora. Que controla não só a sua perfeição, mas a perfeição das outras pessoas. A pessoa que ela é perfeita, que ela faz tudo certinho, ela quer isso de volta, de alguma maneira. Então, ela exige também perfeição dos outros. E aqui a Bíblia deixa bem claro que é impossível você alcançar uma perfeição, porque tem limite. E quando você chega nesse limite, na maioria das vezes você está exausto. O mundo está pesado, os problemas estão pesados, seus filhos estão pesados. Bênçãos que deveriam trazer alegria para o seu coração, gratidão, você está exausto, cansado, porque você quer ser perfeito, você não admite erros da sua parte. E quando você não admite erros da sua parte, se parasse aí, ok, é sua vida, você faz o que você quiser. O problema é que nós exigimos isso das outras pessoas. E nós não admitimos falhas dos outros também, né? Até esses tempos eu vi alguém falando isso e eu falei, gente, eu penso dessa forma também. A gente fala assim, se é uma pessoa que não conhece a Deus, que não é crente, que tem um tipo de erro desse, a gente aceita. Mas a pessoa conhece a Deus, é velho de igreja. A gente não dá para aceitar um negócio desse. Gente, a gente não tem controle sobre o que a gente vai falhar, o que a gente vai acertar. Imagine sobre a vida do outro. E a gente perde muito tempo buscando uma perfeição e não vive os mandamentos de Deus nessa terra. Porque a gente fica à procura de perfeição. E o que é bom para você, o que é perfeito para você, pode não ser para o outro. Porque você não tem o controle sobre isso. O que você considera perfeito, você julga perfeito de acordo com a sua história. E você concorda comigo que a sua história pode ter coisas parecidas na minha história? Pode ter coisas que a gente viveu igual na nossa infância. A gente conheceu a mesma banda de música e ficou fã. Quem é aqui tem 51 anos, por exemplo, conheceu o Menudo, né? Fã do Menudo. Mais para trás um pouquinho conheceu outras bandas e tem várias coisas em comuns. Talvez a minha geração foi criada por mães, porque os pais não estiveram presentes, mas mesmo assim são experiências diferentes, são histórias diferentes, que pode ter semelhanças em coisas boas ou pode ter semelhanças em coisas difíceis, em problemas, mas o problema ele é individual, o problema ele é único. Então, você julga o que é perfeito, o que é verdade, o que é certo, de acordo com toda a sua história. Os seus princípios, os seus valores, que pode não ser o do outro. Por isso que aqui no Salmo 119, 96, fala assim, toda perfeição, ela tem um limite. Somente os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus, é que não tem limite nenhum. Os mandamentos de Deus, ele alcança todos. E dá equilíbrio nas relações, dá equilíbrio, dá um julgamento puro, um julgamento verdadeiro. Então, o nosso lugar não é de buscar ali, querer ser perfeito, porque o que a gente faz? A gente fica tanto querendo ser perfeito, por que fica pesado? Porque se é perfeito, tinha que ser perfeito também no peso. Tinha que ser perfeito. Não é perfeito só na execução certa. É nos resultados. Na leveza do ambiente.
Quantas vezes, porque você quis ser tão perfeito, você foi tão injusto com alguém? Sabe, você ao invés de olhar para o que você estava fazendo, você julgou o que o outro estava fazendo. Quantas vezes você estava num projeto onde você jogou tanta perfeição e depois, porque você viu a imperfeição de uma outra parte, você nem desfrutou dos resultados do seu projeto que você se dedicou e se entregou com tanta perfeição. Você nem consegue desfrutar, você nem consegue, porque você olha em volta e começa a julgar as pessoas que não estão fazendo direito. Por isso que nós precisamos ter os nossos olhos fixos em Jesus, porque Ele é perfeito. E para sermos perfeitos como Ele é perfeito, nós precisamos viver a vida que Ele oferece para nós vivermos. Uma vida sem dar um jeitinho, sem fazer uma adaptação da nossa realidade, do nosso julgamento com a palavra de Deus. Muitas vezes nós pegamos a Bíblia para justificar coisas que a gente considera que é certo, que a gente acha que é certo, que a gente julga que é certo. E a gente gasta um tempão acusando as outras pessoas. Sabe? Esse é um lugar de rebeldia. Esse é um lugar de rebelião. E nós precisamos buscar os mandamentos do Senhor. Mergulhar na palavra de Deus totalmente despidos da nossa própria opinião. E deixar Deus falar o nosso coração, Deus direcionar o nosso coração. Gastar tempos preocupados naquilo que Deus quer de nós, daquilo que Deus pensa de nós. Sabe, às vezes, num lugar onde você criou tantas expectativas de algo para ser perfeito, para ser do jeito que você quiser, do jeito que você quer, e aí aquilo não atende você no que você criou de expectativa, você já condena, já não serve, já não quero mais falar com fulano, não quero nem ver, sabe? E Deus vem com o mandamento dele e fala assim, me ame, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, porque a igreja que você está, ela não vai ser uma igreja perfeita. O casamento que você está, ele jamais está longe de ser perfeito. Os filhos que você gerou, criou numa bolha, onde você não deixava fazer tantas coisas, não deixava doce, não deixava... Gente, pelo amor de Deus, não torça as minhas palavras, tá? Eu só estou dizendo que por mais que você queira ter criado seus filhos de uma forma perfeita, eles vão ter atitudes e fazer escolhas que você não concorda. Então, quando você quer impor a sua perfeição, o seu jeito de pensar, você perde tempo, perde energia, porque toda perfeição tem limite. Salmo 119, 96, toda perfeição tem limite. Porque quando a sua perfeição vai de encontro, ele choca com a imperfeição do outro, vai-se embora a paz, vai-se embora ali a unidade, vai-se embora ali a comunhão. Você nem desfruta do lugar, do ambiente, das pessoas. Aí você fala, eu prefiro bicho que gente. Claro, porque as pessoas são imperfeitas. Mas quando você olha para os mandamentos do Senhor que não tem limite, a palavra do Senhor não tem limite. Você olha para as pessoas com amor, com misericórdia, não o seu amor, nem a sua misericórdia, porque ela tem limite. O meu amor e o seu amor tem limite, assim como a sabedoria. Basta a pessoa pisar no nosso calo. Pisou no calo? Cadê? Acabou, gente. O único amor que jamais acaba é o amor de Deus. Tem gente que pega aquele Coríntios 13 e fala assim, não, o amor jamais acaba. O amor de Deus, porque o nosso acaba. O nosso tem limite. Assim como no Salmo 119, 96 está falando que toda perfeição tem limite, toda perfeição humana, todo o amor humano, toda paciência humana tem um limite. Por isso que você precisa estar conectado, sabe? Esse dia eu estava escutando o Kaká, aquele jogador, falar e falou, gente, eu tô conectado 24 horas com Deus. E isso não diz nada sobre eu ser rico ou ser pobre, ser gordo, ser magro. É porque eu preciso dele. Eu preciso dele. Eu preciso estar conectado com ele. Quando nós estamos conectados, por mais que a sua perfeição acabou,
O limite dela já chegou, sua paciência chegou no limite, seu amor chegou no limite, sabe? Sua misericórdia chegou no limite quando você entende que o mandamento do Senhor, que a palavra do Senhor, ela faz você atravessar esses limites, ela faz você ter paciência, faz você ter amor, faz você ter misericórdia. Mesmo que você esteja inserido numa realidade imperfeita, onde você julga que todo mundo é imperfeito, todo mundo errou com você, você consegue mergulhar na perfeição dos mandamentos do Senhor, sabe? Mas por que muitas vezes a gente não consegue? Porque a gente quer ser tão perfeito, e quer exigir tanta perfeição dos outros, que a gente fica o tempo todo, ao invés de desfrutar o que Deus colocou na nossa mão, a gente fica o tempo todo em rebelião, em rebeldia, lutando contra o que está acontecendo na sua vida. Ao invés de olhar e falar, realmente, estou passando algo difícil, mas eu vou desfrutar do bem que eu estou nas minhas mãos. Eu vou desfrutar do bem. Eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sempre fui alguém que lutei contra a balança. E, infelizmente, quando os meus filhos eram bebês, eu achava, vou emagrecer. Quando eu emagrecer, eu tiro foto com eles. Quando eu tiver mais magra, eu tô gorda, eu tô feia, eu não vou tirar foto com eles. Então, eu tenho poucas fotos com os meus filhos bebês, porque eu tava enorme. E hoje minha filha tá com... se eu errar a idade dela, ela vai pegar no meu pé. 25, né, Luísa? Acho que é 25 e o João Pedro 27. Então, assim, já se passaram e eu continuo fora do peso. Ou seja, a gente às vezes deixa de enxergar as oportunidades boas com rebeldia com o que está na nossa mão. Com rebelião com o que está na nossa mão. A gente não aceita. Ah, se tivesse assim, eu tirava foto com os meus filhos. Olha só, meus filhos já cresceram, passou a oportunidade. Mas em nome de Jesus, um dia eu vou ter neto, vou aproveitar a oportunidade. É claro, eu tô falando algo assim de vaidade, algo banal. Mas tem coisas mais profundas, mais sérias, que às vezes a gente enfrenta, a gente passa. A gente quer ali uma coisa perfeita e não... A nossa realidade, o que é real na nossa vida, vem com imperfeições. Vem com coisas difíceis que a gente precisa entregar para Deus e dizer, olha, eu não tenho controle sobre isso. Não vou exigir isso do meu filho, do meu marido, da minha esposa, do meu chefe, do meu pastor. Esse é o mundinho que eu criei para mim. Eu criei uma igreja tão perfeita na minha cabeça. Por que ela não funciona? Porque é feita de pessoas. E todas as pessoas têm seus erros, seus defeitos, suas ansiedades, suas expectativas. Então, para de olhar para pessoas e começa a olhar somente para o Senhor. Porque as pessoas têm um limite em seu amor, em sua perfeição. Já o mandamento do Senhor é ilimitado. Não tem limites para o mandamento do Senhor. Salmo 119, 96. Decora esse versículo. E quando eu digo para você que há uma rebelião no nosso coração, há uma rebeldia no nosso coração, porque a gente não quer aceitar a realidade que a gente está. Poxa, não foi isso que eu sonhei, não foi isso que eu pensei. Sim, aceita então o que está na tua mão. E deixa Deus transformar a sua realidade numa realidade de dependência. De deixar que o reino dele venha até você e controle e traga para você uma oportunidade de desfrutar as coisas boas que esse momento também tem. 1 Samuel 15, 23 fala assim, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e arrogância, como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele rejeitou como rei. Essa foi uma palavra para o rei Saul. Porque Saul, ele obedeceu a Deus, sempre obedeceu a Deus, mas um dia ele resolveu obedecer parcialmente. Deus deu uma ordem e ele obedeceu parcialmente aquela ordem. E aí veio a palavra do profeta e disse, olha, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. Ele foi arrogante. Ele obedeceu parcialmente. É isso que nós fazemos. Nós obedecemos a Deus parcialmente. Sabe, nós não temos ali, a gente não... eu não tô conseguindo achar a palavra, mas tipo assim, a palavra de Deus fala pra gente olhar pra Ele, ter os olhos fixos em Jesus, sabe? E olhar para os mandamentos dele. A gente fica olhando para as pessoas, julgando as pessoas, sabe? Isso é rebeldia. A gente quer pegar
a nossa realidade, adaptar, a fazer do jeito que a gente quer, mas não dá. A sua realidade, o lugar que você vive, tem pessoas. A igreja que você congrega, existem pessoas, então não vai ser uma igreja do jeitinho que você quer, cheio de pessoas imperfeitas, então vai ter cheio de erro, cheio de coisas. Você tá ali, você tem que olhar para Deus. Seu casamento vai ser cheio de erros também. A pessoa não vai ter ali... Então não se rebele, não seja rebelde. A Bíblia está dizendo que isso é arrogante. E quando você dá lugar para a arrogância, é como se fosse o pecado da idolatria. Você não desfruta porque a idolatria toma conta do seu coração. E você fica lutando com a realidade que você está nas mãos. Só que essa realidade é a que você tem. É a que você tem. Então, para de ficar comparando o que você sempre quis para a sua vida com a realidade que você tem. Desfruta. Descansa. O que você não tem controle, Deus tem. O que você não pode mudar, Deus pode mudar. E Deus ainda não mudou porque você precisa ser transformado. O seu coração precisa ser mudado. O seu entendimento precisa ser mudado. Então, se você não aceita as coisas que estão na sua mão hoje, você está sendo rebelde, você está tendo no seu coração está tendo uma arrogância. Porque você não aceita, não desfruta, não descansa, ainda fala mal dos outros. Porque os outros também são imperfeitos. Você vai ficar o tempo todo só falar mal de todo mundo. Sabe? Isso é rebelião, isso é rebeldia. Lá em João 15:14 fala: vocês serão os meus amigos se vocês fizeram o que eu mando. 1 Samuel 15:22 fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe? E lá no Salmo 119:11 fala, esse é maravilhoso: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, como o Salmo 119:96, que foi o versículo que eu abri, disse: toda perfeição tem limite, mas os mandamentos do Senhor é ilimitado, não tem limite. Então você não tem que fixar os seus olhos no mundo perfeito que você criou para si. Olha para a realidade que é toda imperfeita. Seu filho está fazendo escolhas que você não concorda. Sua filha tomou decisões que você já tinha falado para ela não ir por esse caminho. Sabe? Seu marido fez escolhas que te feriram profundamente. Sua esposa tomou decisões sem falar com você. Sabe? O seu pastor está mudando tudo na sua igreja. E você está nesse meio de olhar para Jesus e dizer: eu não entendo por que eu estou nesse lugar. Mas, por favor, em nome de Jesus, Espírito Santo, eu quero ser guiado por ti. Não pelo que eu acho, não pelo que eu penso, não pelo que eu acho que poderia ser, que poderia ter sido. Eu quero ser guiado pelo teu governo. Porque eu não quero ficar aqui arrogante, achando que eu tenho o controle das coisas. Que enquanto você estiver em rebelião, querendo lutar contra a realidade que você tem, a sua realidade vai só fazer com que a raiz de amargura, a falta de perdão, ela enraiza e te prende num lugar onde você não prospera, onde a sua vida não muda, onde você não sai do lugar. E tudo na sua vida está repetindo. Você fala: mas eu passei por isso de novo. Eu vou enfrentar isso de novo. Vai, porque você precisa mudar o seu entendimento. Precisa mudar o seu entendimento. Mateus 22:29 fala: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o nosso maior erro é de não mergulhar na palavra de Deus todos os dias, não ficar conectado com Ele 24 horas por dia. Porque aí a perfeição vem do que Deus diz, não do que você acha e acredita e julga de acordo com o seu pensamento. Porque você sempre vai julgar com falhas, que você vai julgar de acordo com o que você viveu, com a sua história, com as suas dores ou alegrias. E todo mundo precisa ser abraçado pelo Espírito Santo nessa manhã e entender que, por mais que a nossa realidade seja difícil, existe um rio de paz, de vida, que vem nos levantar, que vem nos limpar e nos colocar de pé, porque Deus não esqueceu de você. Deus não quer você nesse lugar aí preso, excluído e abandonado, porque Ele te vê. E Ele sabe exatamente do que sua alma precisa. E só ainda não derramou sobre a sua vida o que você precisa, o que sua alma necessita, porque você está lutando contra a própria realidade. E Deus quer que você solte. Pare de querer ser perfeito e de exigir perfeição das pessoas.
porque nós todos somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus para viver aí a nossa história. E para terminar, eu quero deixar para você Isaías 42:16. É uma promessa do Senhor que eu quero que você sinta que o Espírito Santo agora está te abraçando e derramando a graça de Jesus sobre a sua vida. Diz assim, Isaías 42:16, conduzirei os cegos por caminhos que eles não conheceram. Por veredas desconhecidas eu os guiarei, tornarei as mais densas trevas em luz diante deles, e farei retos os lugares acidentados. Eis apenas algumas das transformações que realizarei. Eu jamais os abandonarei. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida, e Deus tem um caminho reto para você. Olha para Jesus, olha para os mandamentos dele, tá bom? Coloca a mão no coração, vou orar por você. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, olha para nós. E assim como Isaías está dizendo que o Senhor transforma luz, as nossas trevas em luz, que o Senhor transforma os nossos caminhos acidentados, cheio de altos e baixos, curvas dolorosas, o Senhor transforma em um lugar plano, em um lugar reto. Em nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda a sua dor física e toda a sua dor emocional. Que o Espírito Santo agora quebre todas as prisões emocionais da sua vida, em nome de Jesus. Amém. E eu quero, Pai, agora também colocar o Rubens na tua presença, que está na UTI. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Abrace o teu servo, potencialize essa medicação e livre o teu servo desse sofrimento, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Dê forças à sua esposa, restaura, Senhor, a fé e a força da família, Deus, os filhos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela presença de vocês. Até amanhã às 6h30. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.